Boa noite, gente. Vamos dar início ao nosso culto. Espero que estejam todos bem. O nosso convite é para que você, junto com a gente, louve aí da tua casa, cante, que o mesmo Espírito que estamos aqui visite o teu coração e a tua casa aí também essa noite. Feche teus olhos agora e vamos orar com a gente. Pai, que o teu Santo Espírito se faça presente aqui no meio dos louvores, ó Deus, e que visite também cada irmão nosso que está em sua casa agora, que o mesmo Espírito que nos une aqui, nos una também com eles, ó Deus, e eles também a nós, que possamos sentir a tua presença, o teu amor. Receba, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, mesmo estando separados, ó Deus, mas que o teu Espírito seja o que nos une, ó Deus. Em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Vamos louvar esse Deus que fez e faz grandes coisas, grandes são as tuas obras. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações,
está em ti. A carreira vou correr, com tua vida em meu viver, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Eu tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Espírito Santo, meu consolo, fortaleza que me exalta, tua verdade eu viverei, toda glória te darei, e que a paz de Deus reine em mim. Deus, tenho fome por mais de ti, tua verdade arde dentro de mim. Espírito Santo, vem me encher com tua vida, teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. com tua vida, Teu poder com tua cura me faz de novo, e que a paz de Deus reine em mim. Pai, que a tua paz e o teu amor reine nas nossas vidas, Deus. Reine na tua igreja. Habite no meio de nós, ó Pai. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Essa próxima música que a gente vai cantar, eu convido para que você a cante como uma oração. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Que seja essa a nossa oração hoje, em meio às dificuldades, mas também no meio das alegrias que temos. Que o Senhor venha a transformar o nosso ser. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.
minha face. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Mais uma vez, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Amém. Boa noite a todos, porque tem vir na rua, não pode andar, tem correr Onde nós estamos ficando? em casa. E o que nós temos feito? Jesus Falado muito com Jesus, né? e muito dos animais pra sempre. É, ó, a gente tá com muita saudade de todos. Esperamos que estejam todos bem. Estamos aqui em oração, sentindo muito falta dos abraços. Que abraços, Elisa? Quentinhos Os abraços quentinhos. de Olaf. Mas a gente espera em breve poder voltar a se abraçar, a se ver e a Quentinho. termos tempos de comunhão juntos, né? E estão assistindo o culto online, acompanhando as mídias sociais. E é isso aí, gente. Um forte abraço para todo mundo. Que Deus possa continuar cuidando da gente, cuidando dessa quarentena, desse período que a gente tá passando aí por momentos difíceis, mas Comida, Deus está peixe. sempre na nossa Mas frente, peixe. né? Um abraço a todos e Aqui até a próxima semana. Eu vou escrever aqui.
tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando, e desde já nós queremos parabenizar cada mãe por esse dia especial. Apesar da responsabilidade grande, é também uma das maiores dádivas de Deus, isso que Ele concedeu a vocês, e nós pedimos que Ele capacite cada vez mais e encha-os de graça, encha-os com a presença dEle, e que vocês possam ser prósperas nisso que Ele os confiou. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 21 e 22. Marcos 15,
21 e 22. Diz assim: obrigaram a certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, o qual por ali passava, vindo do campo, a que carregasse a cruz. Levaram a Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Pai, nós queremos pedir que o Teu Espírito venha ministrar nos nossos corações e que a Tua palavra venha nos animar, venha nos encorajar, venha nos encher com a Tua graça, com esperança que vem do alto. É o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. Eu creio que todos devem ter ouvido ou já disseram a expressão: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E nesses dias, especialmente, em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós somos surpreendidos pela vida. Mesmo nós fazendo planos, planejamentos, muitas vezes a vida escapa ao nosso controle, ou pelo menos a ilusão que nós temos do controle. E esse ano de 2020 foi isso que aconteceu. Muitos aí fizeram planejamentos, mas não esperavam de modo algum aquilo que nós estamos atravessando, não só como sociedade brasileira, mas todas as nações do mundo. Ninguém imaginava que o ano de 2020 seria dessa forma. Nós todos fomos surpreendidos nesse sentido. E nesse texto que nós lemos, está acontecendo exatamente isso. Simão, esse homem do norte da África, de Cirene, ele peregrinou, como muitos outros judeus, até Jerusalém, a fim de participar das celebrações ali, a fim de participar desse momento que era significativo e especial para os judeus. Todos que moravam em outras nações vinham para celebrar a festa, participar dos dias ali de festa, e esse homem veio, e a fim de se manter durante aquelas semanas de festa, ele, como muitos outros, tinha o hábito de trabalhar no campo, e assim conseguiam levantar recursos, levantar sustento para poder passar esses dias de festa com os seus irmãos. E esse homem acabou de vir do campo, diz o texto. Ele acaba de chegar do campo, ele entra em Jerusalém, e a primeira cena que ele se depara é uma cena horrenda, é uma cena violenta. Ele vê um suposto criminoso sendo açoitado, ensanguentado, ele vê um cenário de confusão, e não bastasse ele se deparar com aquele cenário, ele agora é jogado para dentro do cenário. Os soldados o encontram e o forçam a carregar a cruz de um suposto criminoso. Você imagina no lugar desse homem. Ele foi para Jerusalém com a expectativa de participar de uma festa. Ele foi para Jerusalém com a expectativa de celebrar com seus irmãos, de se alegrar. No entanto, agora ele se vê dentro de um cenário terrível e, quem sabe, sendo reconhecido ou talvez sendo visto como alguém que tinha contato com um criminoso. Ele está dentro do cenário agora. Ele está presente naquela situação de confusão. Ele caiu de paraquedas ali. Ele foi surpreendido, assim como nós temos sido surpreendidos nesse ano. E a pergunta que eu gostaria de usar aqui para a nossa reflexão é o que a gente pode aprender com esse homem, nesses 2 versículos, nessa situação onde ele se vê surpreso por aquela realidade, onde ele se vê numa situação que fugiu completamente aos seus planejamentos, ao seu controle. O que a gente pode aprender olhando para a nossa realidade? O que a gente pode tirar de lição para as nossas vidas? E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos nessa noite é te encorajar nessas situações que estamos passando, situações semelhantes a essa, a olhar para o lado correto da vida, olhar para o lado certo da vida. Você acabou de ouvir a canção e um trecho dela diz: se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Esse homem está em um cenário onde há choro de mulheres que são discípulas, estão chorando porque Jesus está sendo crucificado. Então ali há uma tristeza, uma agonia, a esperança delas está sendo dissipada.
Por outro lado, ele vê um grito eufórico dos religiosos, ele vê um sadismo daqueles homens, ele vê uma crueldade dos soldados romanos, ele começa a visualizar um cenário muito estranho, muito confuso. Mas por um momento, mesmo que sendo acidental, mesmo sendo não proposital ele estar ali, ele não quis estar ali, ele foi forçado a estar ali, mas mesmo sendo acidental na cabeça dele, ele olhou para Jesus. Ele não olhou para o cenário. Por um momento ele colocou os olhos em Jesus. Lucas, no capítulo 23, verso 26, vai dizer que Jesus estava à frente dele e ele carregava a cruz atrás de Jesus. E mesmo acidentalmente, ele está olhando para Jesus. Eu creio que naquele instante, naqueles minutos, alguma coisa estatou dentro do interior daquele homem. O coração dele foi aguçado, a alma dele foi aguçada naquele momento, onde ele olhava para o autor e consumador da nossa fé. Em algum momento ali, foi despertado algo no interior daquele homem. E a gente vai ver daqui a pouco como isso aconteceu. Mas o que eu gostaria de falar para vocês nesses dias, a semelhança de Simão, deixar de olhar para o grito dos histéricos nesses dias, para o medo de muitos que estão sendo tomados por ele, a não olhar para o fanatismo de alguns, a não olhar para o desencanto de alguns, para a desesperança de alguns, mas olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para o alfa e o ômega, o princípio e o fim, olhar para aquele que morreu, mas ressuscitou, olhar para aquele que tem as chaves na sua mão, que tem autoridade sobre todas as coisas, olhar para aquele que controla a história, que governa as nossas vidas, aquele que não é pego de surpresa, porque nós estamos sendo pegos de surpresa em 2020, mas o nosso Deus não é pego de surpresa. Aqueles homens estavam levando Jesus para a cruz, mas ele não estava sendo surpreendido por nada, porque ele estava conduzindo a história para a cruz. Ele estava conduzindo a história para o Gólgota. Ele não foi pego de surpresa, ele estava indo em submissão ao plano divino. Então a gente precisa olhar para Jesus nesses dias. E quando a gente olha para Jesus, o nosso coração pode encher de esperança, a gente pode vencer os medos, porque a gente sabe que nele a morte não detém, nele não há impossíveis, e o nosso coração começa a entender, o nosso coração começa a sentir mais renovo, sentir mais esperança. A gente precisa olhar para a capacidade do tapeceiro da vida. Como eu falei no início, se a gente olha do avesso, não consegue imaginar onde vai dar, não imagina o desfecho, mas se você olhar para o lado certo, tudo vai se explicar, tudo vai cooperar para o nosso bem. A gente vai entender que no fim das contas tudo se explica, como diz o cantor, tudo se encaixa, tudo irá cooperar para o nosso bem. Então a primeira coisa que eu aprendo com Simão nesses momentos de adversidade, onde a vida foge ao nosso controle, onde a gente é surpreendido, onde a gente cai de paraquedas em situações que a gente não queria estar, é olhar para o lado correto. Olha para o autor e consumador da sua fé. Coloca os olhos, como diz o salmista, para o alto, de onde vem o nosso socorro, na certeza de que o nosso Deus cuida de nós, na certeza que aquele que prometeu caminhar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é fiel para cumprir a sua promessa. Nele a gente encontra refúgio e abrigo. Olha para ele. Os cristãos estão precisando olhar para ele nesses dias. Nós estamos precisando dobrar os joelhos e olhar para Deus nesses dias. É momento da gente se aquietar, ir para a torre de vigia e clamar e olhar para o alto, que é de lá que virá o nosso socorro. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, que a gente aprende aqui nesse texto, a gente pode tirar uma lição para nós, e eu gostaria de dizer para você e te encorajar que nesses dias você encare como uma oportunidade de aperfeiçoamento na tua vida. Que você permita nesses dias ser trabalhado por Deus. E não tem nada mais simbólico aqui, pedagógico nesse texto, para fazer isso do que a cruz. O texto está dizendo que ele é obrigado a carregar a cruz. O próprio Jesus diz que a cruz é imprescindível para nós que somos discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me.
A cruz é um lugar onde nós entendemos que é preciso renúncia, abnegação, é lugar de vencer o nosso egocentrismo, é lugar de deixar o nosso eu para que a vida de Cristo venha se manifestar em nós. Esses momentos são propícios para nós permitirmos Deus trabalhar no nosso ser. O sofrimento é propício para Deus trabalhar na nossa vida. A tribulação é propícia para Deus aperfeiçoar a nossa vida. Paulo vai dizer que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É a tribulação que tira as imperfeições. É a tribulação que escancara os nossos males, os nossos pecados, as nossas fragilidades. É no momento de sofrimento que a gente vê a nossa fraqueza, que a gente vê a nossa miséria, que a gente reconhece que nós não somos nada, que a gente não tem o controle de nada. Porque, como eu falei, é uma ilusão o controle. Nós fazemos planos, mas a gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente depende completamente da graça de Deus. Ele nos sustenta. Mas como a gente esquece muitas vezes dessa verdade, o sofrimento vem fazer a gente se deparar com a realidade da nossa situação. Então permita nessa hora Deus trabalhar na tua vida. É uma oportunidade, encare como algo que Deus pode te ensinar. Nesse momento, não fique desesperado, não fique revoltado, amedrontado ou indignado, mas pergunte para Deus: Pai, qual é a tua pedagogia nisso tudo? O que o Senhor está querendo ensinar para mim? O que o Senhor está querendo ensinar para a minha família? O que o Senhor está querendo ensinar para a tua igreja no Brasil? O que o Senhor está querendo com tudo isso? O que a gente pode aprender com tudo isso? Talvez é nesse momento que a fé genuína possa ser despertada na tua vida. Nesse momento a gente pode vencer incredulidade, a gente pode vencer inseguranças. Nesse momento a gente pode crescer em Deus, a gente pode amadurecer em Deus. A tribulação nas Escrituras sempre anda acompanhada do verbo produz. A tribulação produz perseverança. A tribulação produz um caráter aprovado. É por isso que Tiago diz: considere motivo de toda alegria o fato de passar por diversas provações. É porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Paulo vai dizer também em Romanos a mesma coisa, que a gente tem que olhar com alegria, passa com alegria pela tribulação, porque Deus está nos aperfeiçoando. O grande propósito divino é nos levar a sermos a semelhança de Jesus de Nazaré. Esse é o grande propósito. Ele nos predestinou para esse propósito, sermos como seu Filho unigênito. E isso que está acontecendo na vida desse homem. Ele entrou numa situação que ele não imaginava. Ele entrou aqui de maneira acidental na cabeça dele. Ele entrou aqui forçado, mas essa caminhada forçada foi a caminhada que mudou a vida dele de maneira radical. Essa caminhada forçada aqui foi a caminhada que mudou drasticamente a história da vida e da família dele. Esse Simão, que é obrigado a carregar a cruz de um suposto criminoso, e naquele instante olhou para Jesus e alguma coisa foi despertada no seu interior, ele é mencionado por Lucas no capítulo 13 de Atos como um dos líderes da igreja de Antioquia. Ou seja, esse homem que foi forçado a entrar aqui se tornou um líder porque ele se converteu a Cristo. A vida dele foi mudada, o coração dele foi alcançado pela graça. Naquele momento de confusão, ele olhando para Jesus, a graça começou a falar-lhe ao coração, e esse homem se converteu e se tornou um líder da igreja. Atos 13, ele estava entre aqueles homens que colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram para a primeira missão, para a primeira viagem missionária. Esse homem estava ali. Deus mudou a vida dele e levantou ele como um líder, como um pilar da igreja de Antioquia. Esse texto que nós lemos, Marcos está dizendo que ele é pai de Alexandre e de Rufo. Ora, por que ele menciona Alexandre e Rufo? A gente precisa lembrar que Marcos está escrevendo o Evangelho para uma comunidade cristã de Roma.
E se ele menciona Alexandre e Rufo, é porque aqueles homens eram conhecidos daquela comunidade cristã. Eles sabiam quem era Alexandre e quem era Rufo. Eles eram conhecidos daqueles irmãos. Ou seja, Deus mudou a vida de Simão, Deus o levantou como um líder, mas Deus levantou os seus filhos e eles eram conhecidos como homens de Deus. Por isso Marcos menciona. Lá na frente, em Romanos 16:13, Paulo vai dizer o seguinte: olha, mande um abraço para Rufo e para a mãe dele, que também é minha mãe. Eu tenho ela como a minha mãe. Você já imaginou, hoje a gente celebrando o Dia das Mães, você ser lembrada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, que foi o maior gigante da fé, dizer: olha, eu tenho você como a minha mãe, um carinho especial, como alguém que cuidou dele, como alguém que se dedicou a ele, como alguém que tinha carinho por ele, consideração por ele, a ponto dele mencionar no final de Romanos: olha, a mãe de Rufo é como se fosse a minha mãe, eu tenho um prazer nela. Você imaginou ouvir isso do apóstolo Paulo? Então a gente está vendo que essa caminhada mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou os filhos, mudou a esposa, a casa dele se tornou uma comunidade evangélica, uma comunidade cristã, uma comunidade de discípulos. A casa de Simão começou a exalar a graça de Deus. Às vezes, meu irmão, a caminhada pode doer, às vezes você não está entendendo a caminhada, mas é a caminhada que vai te dar vitória sobre o medo, é a caminhada que vai te dar vitória sobre a incredulidade, é a caminhada que talvez vai te dar vitória sobre a apatia. Às vezes, nesse momento de sofrimento que a gente está enfrentando no Brasil e no mundo, Deus desperta o teu coração para você passar a olhar para o próximo com outros olhos. Quem sabe você se vê preso a uma vida individualista, egocêntrica. Talvez você se vê como alguém que só pensa em trabalho, só pensa em dinheiro, e nesses dias o Deus Todo-Poderoso abre os teus olhos para ver que a vida não se limita a isso. Talvez o Todo-Poderoso abra os teus olhos para ver que o amor é a verdadeira essência do cristão, é a verdadeira marca do cristão, de que tudo isso que você tem corrido passa, mas a vida com Deus é para sempre, a palavra de Deus permanece para todo sempre. Então aproveita esse tempo para dizer para Deus: o que eu posso aprender contigo? Trabalha no meu ser, Pai, trabalha na minha vida, deixa eu melhorar nesses dias. Começa a sondar o teu coração nessa noite. Começa a sondar se porventura não existem caminhos aí que não são coerentes com o Evangelho, com a palavra de Deus. Faça aquela análise que Asaf fez no Salmo 73, como ele começa a sondar o coração, ele vê que ele tinha inveja no coração dos maus, ele vê que ele tinha incredulidade, ele vê que ele era ignorante, que ele falou como insensato, e ele só reconhece isso quando ele entra na presença de Deus. Quando ele desnuda a alma, então aproveita para desnudar a alma nesses dias. Desnuda a tua alma, o teu ser diante de Deus e deixa Ele te curar. Abraça a cruz, como Simão simbolicamente carregava aquela cruz. Aqui ele não entendia, mas para nós sabemos o significado da cruz. Abraça a cruz e deixa ela moldar o teu caráter, o teu ser. Que a gente seja visto por Deus dessa forma, com esse procedimento nesses dias. E por fim, eu convido e encorajo você a continuar realizando tudo aquilo que foi confiado a você. Cumpre a tua missão. Faça, leva a cabo aquilo que você começou. Nosso Deus não é Deus de obras inacabadas. Você realize aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Esse homem foi incumbido de pegar a cruz e levar até o Gólgota, onde seria feita a crucificação de Jesus. Ele leva, ele termina aqui. E para nós há muitas responsabilidades que foram entregues por Deus. E nesses dias não mudou a nossa vida. A missão continua, as responsabilidades continuam. A gente não precisa começar a pensar o que fazer. Você sabe que há um texto antigo de C.S. Lewis, onde ele, escrevendo durante a Segunda Guerra Mundial, falando aos universitários, aliás, ele faz uma preleção a universitários, falando: para que a universidade no momento de guerra? Para que ele, que era professor de literatura, para que estudar literatura, poesia, música? Para que essas coisas durante a guerra? Por que a gente vai se preocupar com coisas que parecem triviais? Mas aí ele começa a defender dizendo o seguinte: olha, se a gente não considera essas coisas triviais diante
do entendimento que estamos caminhando ou para a glória ou para o sofrimento, ou para o paraíso, para o céu, para o abraço divino ou para o sofrimento, para o inferno. Se diante dessa realidade a gente não vê essas coisas como triviais, porque sabemos que elas são dádivas de Deus, se a própria Bíblia diz para nós, através de Paulo, que não podemos parar de trabalhar, como era costume de alguns, ele vai dizer aos Tessalonicenses, eles deveriam continuar a trabalhar e não apenas ficar olhando para a eternidade, não apenas ficar num escapismo e deixar de cumprir o mandato cultural e as outras ordenanças de Deus. Se diante disso, dessa realidade grandiosa, a gente tem que continuar a vida, que dirá em relação às coisas menores, como inclusive as crises, como inclusive esses problemas, como inclusive essas coisas passageiras. Se diante da grandeza do céu, ou do tormento permanente do inferno, a gente não considera o trabalho como trivial, não considera essas coisas como... não levamos a ideia de deixar, de abandonar essas coisas, que dirá diante de coisas menores, como inclusive a crise. Continua fazendo, continua exercendo teu papel de pai, teu papel de mãe, teu papel de universitário, teu papel de trabalhador, o teu papel de empresário. Continua vivendo a vida diante de Deus e faça tudo que Ele te confiou com excelência. Faça com esmero, faça com sabedoria, com senso de justiça, com senso da nossa fé. Continue exercendo tudo aquilo que Deus confiou a você, especialmente a nossa missão de anunciar o Evangelho, de manifestar o amor de Deus, de manifestar esperança para os incrédulos durante esse tempo, de mostrar que mesmo diante desse cenário de medo, de ansiedade, você pode olhar com confiança, porque sabe quem é o autor da tua fé, sabe que o teu Redentor vive. Então cumpre tudo isso com graça, com esperança, com confiança. Cumpre o teu ministério. Faça como Paulo, vive até o final, até você declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está me reservada a coroa da justiça, que o justo juiz me prometeu, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Faça tudo aquilo que Deus te confiou. Nesses dias, olha para o lado certo. Olha para o lado certo, e mesmo que você não esteja entendendo, no fim das contas, tudo vai se explicar, tudo vai se encaixar, e você vai ver que tudo vai cooperar para o teu bem. Encare como oportunidade de você ser aperfeiçoado por Deus, e cumpra até o final o teu ministério, cumpra até o final a tua missão em Deus, aquilo que Ele te confiou. Eu gostaria de terminar e orar com você nessa noite, com essa chegada até o Gólgota, porque aqui o Gólgota é o lugar que Cristo vai realizar a obra. No Gólgota é lugar de mostrar e revelar a nossa pequenez, a nossa total incapacidade, a nossa total depravação, porque o Gólgota é um lugar que mostra que o ser humano é depravado, porque o juízo de Deus é preciso por conta da nossa depravação, por conta da nossa incapacidade. No entanto, o Gólgota também é lugar de manifestação da graça, é lugar de manifestação do amor de Deus, é lugar de manifestação da paixão divina, é lugar de esperança. Por mais que a morte ali também é lugar de esperança, ali é lugar do abraço divino, ali é lugar de acolhimento. Então eu convido você nessa noite a entregar os teus temores a Deus, a colocar diante dEle. Você talvez está aflito porque está querendo tomar conta das coisas, fazer por onde, você está confiando na tua capacidade. Eu convido você, coloca nas mãos de Deus nessa noite. Coloca os teus temores diante dEle, coloca a tua família diante dEle, coloca o teu trabalho diante dEle. Vamos clamar ao nosso Deus e pedir para Ele nos renovar nessa noite. Entrega a tua vida como um todo diante de Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua santa palavra que nos encoraja, que nos admoesta e que sempre coloca os nossos olhos em ti, que sempre nos leva a tirar os olhos das limitações dessa vida, do desespero dos homens, da aflição dos homens, das impossibilidades, e faz-nos projetar os olhos naquele de onde sabemos que vem o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que cada um dos teus filhos, em suas casas nessa hora, junto com seus familiares,
possam ser renovados pela Tua graça, renovados pelo Teu amor, batizados com coragem, batizados com fé, com ousadia. Tira completamente o temor e a ansiedade dos nossos corações. Nesse momento de confusão que estamos vivendo, não queremos olhar para a agonia, não queremos olhar para o grito dos fanáticos, nós queremos projetar os olhos em Ti nessa hora, e que nesse projetar o nosso coração venha se encher de renovo nessa noite. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que tudo vem de Ti, e nós queremos confiar completamente na Tua capacidade, no Teu poder. É o que nós Te pedimos, faz isso para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém. E como eu falei no início dessa mensagem, nós queremos deixar uma palavra especial para cada mãe. Eu gostaria que vocês nessa hora se atentassem para aquilo que vai ser dito através da nossa irmã Leila. O retrato. Vento sopra o relógio do tempo e faz o meu pensamento reconhecer amanhã, dentro de uma neblina encantada, a minha infância sonhada de uma vontade tão sã. Uma criança no colo da mãe, o aconchego de amor e canção, cheiro de pão e de bolo no ar. E na janela uma voz a chamar assim: filho, vem que o café tá na mesa, chama também teus amigos. E depois volta a brincar. Riso no seu olhar lacrimado e no peito apertado, guardo essa voz a soar. Noite, o mais sagrado momento. Filhos em volta, atentos, para orar e aprender. Contos de uma sagrada escritura, lida com tanta ternura. Quem poderá esquecer? Sopra esse vento a folhagem no ar e faz o mundo girar, girar. Só o retrato na sala de estar mostra essa mãe a sorrir e a olhar para o filho que conheceu o mundo e o amor mais profundo, que é o mistério de Deus. Tudo passa na vida tão breve, menos o amor que se teve e que não vai se perder. Que Deus te abençoe e encha de paz o seu coração. Sinta-se abraçada por nós. Feliz Dia das Mães. Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, obrigado por cada um dos nossos irmãos que tem nos acompanhado de suas casas, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa, abençoe cada mãe na responsabilidade que o Senhor lhes confiou. Sabemos como a mãe tem um papel extraordinário nas nossas vidas, porque elas, de certa forma, manifestam aquele amor teimoso que nós vemos em Ti, aquele amor doce, gracioso, como nós cantamos muitas vezes, aquele amor furioso, que continua persistindo na vida dos seus filhos, que acredita sempre, porque o amor é assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e que esse amor possa ser a base de cada um dos nossos filhos, que esse amor possa sustentá-los dia após dia. Senhor, que o Senhor conceda graça, sabedoria, perseverança, força a cada mãe dessa comunidade, da nossa igreja, e que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um de nós, é o que pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês. Desejo uma excelente semana a cada um.